Depois temos a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, que o próprio artigo 144, no parágrafo 5º, traz a sua definição. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Então, apesar dos dois aparecerem aqui como órgão de segurança pública, a Constituição fez questão de delimitar o papel de cada uma dessas instituições. Então, Polícia Militar, Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. Corpo de Bombeiro Militar, atribuições definidas e inclui execução de atividade de defesa civil. Em alguns estados, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar fazem parte da mesma estrutura. Pegando o exemplo de São Paulo, né? Lá se chama Corpo de Bombeiros Militar da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então o cara faz concurso para esta instituição. No Distrito Federal, existe o Corpo de Bombeiro, uma instituição, e existe a Polícia Militar, outra instituição. Então depende muito da composição de cada ente federativo. Mas são dois órgãos que andam juntos, cada um com a sua atribuição. E o parágrafo 6º trouxe aqui algumas outras características que são importantes. Olha só. As polícias militares e corpo de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Ó. Forças auxiliares e reserva do Exército. O que é isso aqui? O que significa ser força auxiliar e reserva do Exército? Significa subordinação? Não. PM e bombeiro não são subordinados ao Exército. Significa que se o Exército perder todo o seu contingente, por exemplo, numa guerra, ele pode convocar as polícias militares e corpos de bombeiros militar como força para suprir a falta de contingente. Por isso, força auxiliar e reserva do Exército. Quem que é força auxiliar e reserva do Exército? Gente, as únicas instituições de segurança pública que são militares, PM e bombeiro. Tudo bem? Então tem que ter cuidado com isso aqui, porque nesse parágrafo 6º ele vai colocar as outras polícias aqui, polícia civil, polícia penal, daqui a pouco a gente vai analisar esses aspectos. Não agora, daqui a pouco. Primeiro aqui eu quero analisar apenas esse detalhe. PM bombeiro é força auxiliar e reserva do Exército. E essa relação vinculada pelo militarismo é fruto da própria disposição constitucional. O artigo 42 da Constituição, que é o artigo que regula os militares dos estados, vai trazer isso aí, ó. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, ou seja, os mesmos pilares das Forças Armadas, mas que não são Forças Armadas. Eles são reconhecidos como militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Tá? Então, toda vez que aparecer uma regra se referindo a militar dos estados, do DF, do território, eles estão falando de quem? Das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Tá aí, artigo 42. O artigo 42 é feito para isso. Vamos ver se tem mais algum detalhe aqui. Olha só o parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, então tem a lei que vai regular o cargo, as disposições no artigo 14, parágrafo 8. Quem lembra isso aqui? Artigo 14, parágrafo 8. O artigo 14, parágrafo 8º é aquele artigo que fala sobre a candidatura de mandato eletivo de militar. Então ele está dizendo aqui o quê? Que um militar do estado ou do DF ou do território, se quiser se candidatar a um cargo eletivo, ele vai ter que observar a regra do artigo 14, parágrafo 8º. Qual que é essa regra? Mais de 10 anos, o cargo fica agregado, concorre. Se perder, vai para inatividade. Se perder, volta para o cargo. Se ganhar, vai para inatividade. E menos de 10 anos, para se candidatar, tem que se afastar do cargo. Então, é a regra do artigo 14, parágrafo 8º. Outra regra que ele está dizendo aqui, ó, artigo 40, as regras de aposentadoria. Outra regra aqui, artigo 142, parágrafo 2º e 3º. Regras aplicáveis aqui das Forças Armadas, que são aplicáveis aos militares dos estados. Cabendo a lei estadual específica, dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Então, ele pega algumas regras do artigo 142, que se trata das Forças Armadas, e dá aplicabilidade para a galera
para os militares dos estados, DF e dos territórios. Ok? Outra regrinha que ele traz no artigo 42 é a do parágrafo 2º, aos pensionistas dos militares dos estados, do DF, dos territórios. Aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Então, aqui ele está trazendo alguma coisinha sobre aposentadoria, né, e pensionista. E o outro detalhe aqui, parágrafo 3º, isso aqui é muito, muito, muito top para a sua prova. Aplica-se aos militares dos estados, do DF e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Querido, o que vem nesse artigo 37, inciso 16? Quem lembra? Só os mais afiados, hein? Acumulação de cargo público. Acumulação de cargo público. O que diz o artigo 37, inciso 16? Que é possível acumulação de cargo público desde que haja compatibilidade de horário. Quais são as regras? Professor, professor técnico ou científico e 2 cargos na área da saúde. Tá, Daniel, então eu não entendi. O que esse dispositivo está dizendo? Esse dispositivo simplesmente disse que um policial militar ou um bombeiro militar do estado, DF, território poderá acumular o seu cargo de policial ou de bombeiro militar com as funções que estão no artigo 37, inciso 16. Quais são elas? Professor, cargo técnico-científico e cargo da área de saúde. Significa dizer o quê? Significa dizer, então, que um policial militar da área da saúde poderá acumular com outro cargo da área de saúde que não seja militar. Mas com um detalhe, com prevalência da atividade militar. Então, tem que dar prioridade para a atividade militar. Um policial militar poderá ser professor. Um policial militar poderá ter um cargo técnico-científico. Pronto, é isso que esse dispositivo está querendo dizer. Tá bom? Parágrafo 3º do artigo 42 da Constituição. Um parágrafo extremamente polêmico, mas que significa exatamente isso que acabamos de ver. Tá? Aproveito para mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a nossa live ao vivo hoje. Muito obrigado pelo carinho, pela presença de vocês. Somos mais de 170 espectadores simultâneos. Isso alegra demais meu coração. E exatamente por vocês estarem aqui é que eu tenho mais vontade ainda de sempre trazer para vocês um conteúdo aqui especial e de muita qualidade. Valeu?